Pensa por um segundo na nossa própria pressão arterial, sabe? Uhum. É aquele número que o médico mede e que, na hora, conta uma história sobre a nossa saúde. Se a gente está estressado, ela sobe, relaxado, ela estabiliza. É um feedback em tempo real. Exato. Agora, imagina que os camarões têm algo muito parecido. Um indicador vital que reage igualzinho ao estresse. Só que no caso deles, não é um número num aparelho. É o próprio fluxo do fluido que dá vida a eles. A hemolinfa. Exatamente. E é sobre isso a nossa análise de hoje. A circulação da hemolinfa em camarões, que funciona como um verdadeiro barômetro para a saúde deles, principalmente na aquicultura. A nossa fonte é um estudo focado em como o estresse afeta esse fluxo. Certo. E o nosso objetivo aqui é desvendar por que esse indicador biológico é tão crucial. E o que ele revela sobre aquelas perdas silenciosas, sabe? Muitas vezes misteriosas na criação de camarões. E essa contextualização é fundamental porque ela muda o foco do quem para o porquê. Como assim? Na aquicultura, é muito comum o produtor atribuir as perdas a doenças. Eles veem os animais morrendo, diagnosticam, e o vilão é um vírus, tipo WSSV ou uma bactéria. A culpa é do patógeno. Pois é, mas o que a fonte mostra é que muitas vezes a doença é só o golpe final. O gatilho inicial, a porta de entrada, é um estresse fisiológico que não dá para ver, é um problema interno. Uhum. E a hemolinfa, esse fluido, é a chave para entender isso. É como ter acesso à caixa preta do camarão, bem no momento em que as coisas começam a dar errado, muito antes de qualquer sinal de doença aparecer. Ok, vamos analisar isso então. Para começar do básico, o que é exatamente a hemolinfa? Para quem não conhece, é o equivalente ao nosso sangue, certo? Mas o sistema deles é bem mais simples, imagino. Exatamente. Muito mais simples. E essa simplicidade é uma maravilha de eficiência, mas também um ponto de vulnerabilidade. O estudo descreve um coração que fica na parte dorsal do camarão, um órgão bem simples que funciona como uma bomba. E não é um sistema fechado como o nosso, com veias e artérias. Não, é um sistema aberto. O coração bombeia a hemolinfa para dentro de cavidades do corpo, banhando os órgãos e tecidos diretamente. Depois, o fluido volta para o coração. O mais importante aqui, como a pesquisa destaca, é o estado normal desse fluxo. E como ele é? Num camarão saudável, sem estresse, o fluxo é suave, estável, rítmico. Pensa no som de um motor funcionando perfeitamente, sabe? Numa cadência constante. É um sistema em equilíbrio total. Então não é só um fluido de preenchimento. Se está banhando tudo diretamente, as funções devem ser múltiplas. É tipo um sistema de entrega e coleta, tudo em um. O que é fascinante aqui é exatamente isso. A hemolinfa faz muito mais do que circular. Ela é o sistema de transporte primário do animal. Certo. É ela que leva o oxigênio para os tecidos, distribui os nutrientes da alimentação e, o que é crucial, ela transporta as células do sistema imunológico, os hemócitos, para combater infecções. Entendi. Então, quando a fonte diz que o fluxo é suave, estável e rítmico, significa que todos esses serviços vitais estão sendo entregues de forma eficiente. Um fluxo estável é a definição de saúde para o animal. Certo, entendi o cenário ideal. Um motor rítmico, um sistema de entrega eficiente, mas o foco do nosso material é o estresse. Então, se o fluxo normal é esse motor perfeito, o que acontece quando algo dá errado? Eu imagino que ele desacelere, talvez, para economizar energia. É uma suposição lógica, mas a realidade que o estudo descreve é muito mais dramática. Não é uma desaceleração, é um colapso. Um colapso. A reação a um estresse súbito é imediata. A frequência cardíaca dispara. Os vasos se contraem de repente e aquele fluxo suave e rítmico vira algo completamente irregular, turbulento, caótico. Nossa. A fonte usa uma analogia muito forte, mas precisa. Para o camarão, internamente é como sofrer um choque cardiovascular. Parecido com o que um ser humano sentiria num trauma físico, sabe? O sistema entra em pânico. Um choque cardiovascular. Isso é intenso. E quais as consequências imediatas desse pânico interno?
O que esse fluxo caótico causa no corpo do camarão? Ele desencadeia uma cascata de falhas. Primeiro, o mais óbvio. O suprimento de oxigênio para os tecidos é drasticamente reduzido. As células e órgãos começam a sufocar, literalmente, mesmo que tenha oxigênio na água. Entendi. Segundo, e talvez o mais devastador para a aquicultura, o sistema imunológico fica paralisado. As células de defesa não conseguem mais circular direito. A consequência direta disso é que o camarão fica extremamente suscetível a infecções virais. O pesadelo de qualquer produtor, como o ESSV ou a EMS. Peraí, então o estresse não causa doença diretamente. Ele age mais como um sabotador interno. Isso. Ele desliga o sistema de segurança do prédio e abre todas as portas, convidando os invasores a entrar. É a analogia perfeita. O vírus ou a bactéria podem já estar ali, sabe, em níveis baixos, controlados. O estresse é o evento que dá a eles a chance de se multiplicarem sem controle. O patógeno é o oportunista. Pois é, o oportunista que se aproveita de um sistema já em colapso. E isso explica por que num mesmo tanque, às vezes uns morrem e outros sobrevivem a um surto. Provavelmente os que sobreviveram mantiveram a circulação mais estável. Certo, a conexão ficou bem clara. Mas o que exatamente causa esse choque todo no camarão? A fonte lista uma série de gatilhos, e alguns parecem bem óbvios, né? Coisas como choque de salinidade, baixo oxigênio, oscilações de temperatura. Sim, esses são os macroestressores. São eventos grandes, fáceis de identificar e que a maioria dos produtores já tenta controlar. Certo. Mas isso levanta uma questão importante, que é o ponto central do estudo. O perigo não está só nesses grandes eventos. O artigo chama atenção para algo talvez ainda mais perigoso: os microestressores. Microestressores. Isso soa como algo que passaria batido facilmente. Que tipo de evento entra nessa categoria? São eventos sutis, sabe? Muitas vezes curtos, que podem não parecer alarmantes, mas que têm o mesmo efeito devastador. O estudo cita exemplos muito práticos. Tipo o quê? O desligamento súbito do aerador do tanque, mesmo que por só uns 20 minutos de madrugada para economizar energia. Um pico de amônia na água que talvez só seja detectado na medição da manhã. Ou uma mudança brusca de pH por causa de uma chuva forte. Isoladamente, parecem problemas pequenos. Mas para a fisiologia do camarão, cada um desses é um choque agudo. E é aí que os pesquisadores introduzem o conceito de colapso microcirculatório. E o que seria esse colapso microcirculatório? É isso que causa aquelas mortalidades que os produtores chamam de morte súbita? Exatamente. O termo morte súbita é, na verdade, um equívoco. Não é súbita, ela é o clímax de um processo interno que já vinha acontecendo, desencadeado por esses pequenos, mas repetidos estresses. Entendi. O colapso microcirculatório é a falha do sistema em se recuperar desses choques repetidos. Cada microestresse causa um pequeno choque. O sistema tenta se reequilibrar, vem outro choque, outra tentativa. Eventualmente, o sistema simplesmente não consegue mais voltar ao normal. O fluxo de hemolinfa para e o animal morre, aparentemente sem motivo. Mas o motivo estava lá. Então, o que tudo isso significa na prática, no dia a dia de uma fazenda? O estudo dá um exemplo concreto, né? Tanques com níveis de oxigênio que flutuam muito, ou com grandes diferenças de temperatura entre dia e noite, registram sobrevivência mais baixa. Agora a gente sabe o porquê. Exato. Os animais estão vivendo em um estado de estresse circulatório crônico. O sistema deles está constantemente entrando e saindo do modo de emergência. Isso me lembra. Deve ser muito difícil de diagnosticar. Lembro de um caso discutido num apêndice do estudo que ilustra isso perfeitamente. Uma fazenda sofria com mortalidades inexplicáveis. Todos os testes para doenças davam negativo, a água parecia boa nas medições diárias, a equipe frustrada. E aí? Só depois de instalar sensores contínuos que mediam os parâmetros a cada minuto é que eles descobriram. Havia quedas bruscas de oxigênio durando uns 15, 20 minutos, sempre lá pelas 3 da manhã. Nossa. O culpado era um aerador com um temporizador defeituoso.
Eram microestressores noturnos que estavam lentamente matando os camarões por colapso circulatório. Que história. Mostra que o que não se mede não se gerencia. Ok, então se o problema é a instabilidade, as soluções parecem óbvias, manter tudo estável. Mas isso soa como o básico da aquicultura, o arroz com feijão que todo produtor já deveria saber, não? O que tem de novo aqui de verdade? Essa é a questão central. E você tem razão. Não se trata de inventar uma técnica nova. Trata-se de mudar a mentalidade por trás das práticas que já existem. Mudar a mentalidade. Sim, o produtor não está mais só evitando que a amônia suba para um nível tóxico. Ele está ativamente protegendo a saúde cardiovascular de todo o plantel dele. Isso muda a urgência e a precisão. Entendi. A meta não é mais só manter o pH entre 7,8 e 8,2, por exemplo. A meta passa a ser evitar que ele oscile bruscamente dentro dessa faixa. Uma mudança de 8,2 para 7,8 em uma hora é um choque violento para o camarão. A prevenção passa a ser sobre microgerenciamento da estabilidade. É a diferença entre evitar um desastre óbvio e cultivar um ambiente de saúde ótima. E além de gerenciar a água com essa nova cabeça, a fonte menciona aclimatação e equilíbrio iônico. Como isso se encaixa? São duas peças críticas do mesmo quebra-cabeça. A aclimatação gradual para qualquer mudança dá tempo para o sistema fisiológico se ajustar sem entrar em choque. E o equilíbrio iônico da água, a proporção de minerais, é fundamental porque afeta diretamente o controle de água e sais no corpo do animal. Certo. Um desequilíbrio iônico força o camarão a gastar uma energia enorme para manter seu equilíbrio interno, o que é, por si só, um estressor crônico. A estratégia, em essência, é criar um ambiente tão estável que o sistema circulatório do camarão nunca precisa entrar em modo de emergência. E além de controlar a água, tem sinais que os próprios animais dão. O estudo menciona que sim. Os produtores podem observar o comportamento deles, né? Sim, e esses sinais são cruciais. Quando os camarões começam a ficar letárgicos, com um lado fraco, quando começam a se agrupar na superfície da água ou quando comem menos. Esses são os primeiros sinais visíveis de um problema. Exato. E é fundamental entender que esses não são necessariamente sintomas de uma doença já instalada. São sinais externos de que os animais estão sob intenso estresse fisiológico. É o corpo deles nos dizendo que a circulação da hemolinfa está comprometida. É o último aviso antes do colapso. Basicamente, sim. Isso me leva a pensar na parte econômica. Como tudo isso se conecta com a lucratividade de uma fazenda. Porque, no fim das contas, né? A ligação é direta e brutal. A gestão precisa da qualidade da água e o manuseio cuidadoso não são só boas práticas. São ferramentas diretas para proteger o investimento. Um camarão sob estresse crônico, mesmo que não morra, é um camarão ineficiente. Ineficiente como? Ele não converte a ração em crescimento de forma eficaz. A energia dele está toda sendo desviada para a sobrevivência, para tentar reequilibrar o sistema. Então, mesmo os que sobrevivem ao ambiente instável, eles crescem mais devagar e custam mais para produzir. Ou seja, o produtor está pagando pelo estresse duas vezes. Primeiro, nas mortalidades, e segundo, no baixo desempenho dos que sobrevivem. Exatamente. O estudo conclui de forma muito clara. Ao focar na estabilidade ambiental para proteger a circulação da hemolinfa, o produtor está, na prática, garantindo a saúde cardiovascular de todo o seu plantel. E o resultado final é mensurável. Certo. Melhor taxa de sobrevivência, melhor conversão alimentar, crescimento mais rápido e, consequentemente, maior lucratividade. A saúde interna do camarão, algo que a gente nunca vê, se traduz diretamente em sucesso financeiro. É a microfisiologia ditando a macroeconomia da fazenda. Fazendo uma recapitulação, então, o que essa análise nos mostra é fascinante. Primeiro, que a hemolinfa funciona mesmo como um indicador de pressão arterial em camarões. Segundo, que pequenos estressores, coisas que a gente poderia achar triviais, como uma queda de oxigênio de 20 minutos de madrugada, podem desencadear um colapso que abre as portas para doenças e mortalidade. Exato. E por fim, que observar o comportamento dos camarões e principalmente gerenciar a estabilidade do ambiente com essa nova mentalidade de cuidado cardiovascular são as chaves para prevenir essas perdas.
Isso muda completamente a ideia de morte súbita. Pois é. Deixa de ser um evento misterioso e aleatório para se tornar o resultado de um processo previsível e, mais importante, evitável. E isso nos deixa com um pensamento final, sabe? Que vai um pouco além da nossa fonte de hoje. Se a instabilidade ambiental, mesmo em pequena escala, pode causar um colapso fisiológico tão profundo no organismo como o camarão, Certo. isso nos leva a questionar em que outros sistemas biológicos, talvez até nos nossos, a gente subestima o impacto cumulativo de pequenos estressores invisíveis. Pensa na qualidade do ar, nos microplásticos na água, no estresse crônico de baixo nível no trabalho. Talvez, assim como os produtores de camarão, a gente esteja ignorando os sinais de alerta, as pequenas flutuações no nosso bem-estar, até que o colapso sistêmico já esteja em andamento e seja tarde demais. A lição do camarão talvez seja universal. A estabilidade não é só desejável, ela é vital. Este é o resumo sobre o Aquaflix. Imagina só ter um Netflix só para quem trabalha com aquicultura. Pois é, essa é a ideia por trás do Aquaflix. É uma plataforma focada em conhecimento técnico para a criação de organismos aquáticos, tipo peixes e camarões, sabe? E tudo de forma bem descomplicada. Então, o que você realmente precisa saber sobre o conteúdo deles? Primeiro, o foco é em conhecimento prático, aquele que impacta de verdade o negócio. Um ponto-chave, por exemplo, é na área de nutrição. Eles explicam como a substituição de parte da farinha de peixe por proteínas vegetais pode reduzir os custos com a alimentação em até 20%. E o melhor, sem afetar o crescimento dos animais. Segundo, a plataforma descomplica a parte mais técnica. Olha, em vez de só falar sobre sanidade, ela mostra como monitorar os níveis de amônia na água usando sensores que não custam caro. Esse é um passo, assim, fundamental para garantir a saúde do plantel e evitar um prejuízo danado. E, por fim, todo esse conteúdo é entregue de um jeito bem ágil. Você encontra em vídeos e em podcasts. É só buscar por Aquaflix 2025, tanto no YouTube quanto no Instagram. Em resumo, o Aquaflix funciona como um streaming de conhecimento, entregando insights práticos sobre aquicultura direto no seu celular.